Olá, bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Canal este que tem por objetivo auxiliar-nos em nossa jornada evolutiva. E nesse nosso novo projeto estamos abordando as mensagens do benfeitor espiritual Emmanuel e trazendo-as para os dias de hoje. Mas antes de começarmos, vamos nos ligando amorosamente a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe, pedindo a eles o auxílio necessário para que possamos compreender cada vez mais as lições, os exemplos deixados pelo nosso Mestre. Senhor, sê conosco, sustentai-nos para não sucumbirmos no caminho. E que assim seja, graças a Deus. A mensagem de hoje encontra-se no livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier. E eu vou ler alguns itens do capítulo 2, intitulado Desculpar. E então Pedro, aproximando-se de Jesus, pergunta-lhe: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E este capítulo começa com a resposta de Jesus a Pedro, quando ele diz: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Estas palavras de Jesus significam de que o perdão não deve ter limites. Emmanuel, refletindo acerca dessa mensagem, ele diz: dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também perdoado. Então devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, infinitamente. E por que devemos? Porque perdoar é um dever. Na parábola de Jesus, do credor incompassivo, ele explica bem esse dever. Eu vou sintetizá-la. É uma história a respeito de um servo que deve uma boa quantia de dinheiro para o seu senhor. Chega o dia de pagar e ele não tem esse dinheiro. O seu senhor manda prendê-lo junto com toda a família. Ele se desespera. Prostrado à sua frente, pede encarecidamente por um prazo. O senhor, ele fica tocado, ele fica apiedado pelaquela postura do servo. E ao invés de dar-lhe uns dias, ele perdoa-lhe a dívida. Esse homem sai todo feliz. No caminho, ele encontra um empregado seu, que também lhe deve um dinheiro. Não é muito, mas lhe deve e chegou o dia de pagar. Este homem cobra. E ele diz que ele não tem dinheiro para pagar. Ele parte para cima do homem e diz: você tem que me pagar hoje, senão eu vou mandar prendê-lo. O homem se prostra na frente dele e pede encarecidamente para que ele lhe dê mais um prazo. Ele quer pagar, mas ele não tem no momento. E aquele homem diz que não e manda prendê-lo. O senhor desse servo, sabendo deste ocorrido, manda chamá-lo. E ele diz para ele: mau servo, servo ruim, eu lhe perdoei uma dívida e você sequer deu um prazo ao seu empregado. E mandou para a cadeia, para a prisão. Então, eu também lhe mandarei para a prisão. E manda prendê-lo. Essa história, essa parábola, ela nos mostra bem que devemos perdoar para sermos também perdoados. Como o perdão é uma caridade, portanto, é um dever. Emmanuel também diz: atende ao dever da desculpa infatigável, incansável, diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. Emmanuel aqui, ele enfatiza esse dever, mas ele fala de vítimas do mal. Nós somos vítimas do mal? Sim, nós somos. Do mal que carregamos, que arrastamos conosco. Aquele que nós mesmos construímos, nos tornando presas.
Porque acreditamos ser livres, mas na verdade não somos. Somos presas dessas paixões mundanas, desses nossos bens materiais, aqueles que nós agarramos com unhas e dentes. Nós somos presas, prisioneiros de sentimentos sombrios, como por exemplo a empáfia, o ciúme, a inveja, o preconceito, o egoísmo. Sentimentos estes que não nos deixam evoluir. Acorrentados a eles, vamos nos tornando vítimas de nós mesmos, porque continuamos mergulhados num abismo escuro da ignorância. A ignorância do não saber, do não querer compreender. Precisamos quebrar estes elos, porque cada um deles atrasa a nossa evolução. Emmanuel também diz: recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem as horas. Nos orientem para sabermos agir, aquela pausa para não agirmos por impulso. Tem a história de uma mãe que morava com um filho, só os dois, e só ela trabalhava. Um dia antes de sair para o trabalho, ela entrega 3 contas de luz na mão dessa criança, desse menino, e diz para ele, e um dinheiro, diz para ele: olha, filho, essas contas têm que serem pagas hoje, porque senão vão cortar a energia da casa. E para religá-la eu terei que pagar uma multa, e eu não tenho mais dinheiro. Esse já foi difícil de arranjar. Voltando, ela se depara com uma imagem lastimável, uma cena lastimável. As contas estavam rasgadas, babadas, o dinheiro também, todo espalhado pelo chão da sala. Ela, sem pensar num ímpeto, por conta da raiva que cresceu, que brotou dela, ela começa a espancar esse filho. E o espanca até não poder mais. E o menino fica lá, largado no meio da sala, semi-morto. Este filho, ele só tinha apenas 3 anos de idade. Mas como assim? Como uma pessoa adulta delega uma responsabilidade a uma criatura que não sabe o que é sair, não sabe o que é banco, conta, dinheiro. Mãe insana, insensata, louca mesmo. Mas é exatamente desta forma que estamos agindo perante os erros dos nossos semelhantes. Aqueles que ainda se encontram na infantilidade moral, exigindo, cobrando freneticamente algo que eles não têm para oferecer no momento. E eu digo no momento porque todos nós somos capazes de crescer e de evoluir. Eles podem até serem espíritos inteligentes, caminhando aqui em corpos de adulto, mas que não cultivaram virtudes. Então socorremos aqueles que se encontram ainda na estrada sombria da ignorância. Se hoje temos um pouquinho de entendimento, um pouquinho de compreensão, que respiremos fundo, nos ligando ao plano espiritual e pedindo a eles orientação, como roga Emmanuel, antes de agirmos por impulso. E lembrando sempre daquela mensagem de Jesus, que atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Emmanuel continua aqui. Não ouvides, não esqueças, que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Então faze a outrem aquilo que desejas te seja feito.
advertiu-nos o amigo excelso. Jesus, nesta mensagem, ele nos deixa bem claro uma das leis divinas, que é a lei de causa e efeito. Quando Jesus recebe a ordem de prisão no Jardim das Oliveiras, Pedro, num ímpeto, num impulso, sem pensar, ele retira sua espada e corta a orelha direita de Malco, o servo de Caifás. Caifás era um sumo sacerdote daquela época. Sem esboçar o mínimo gesto de violência, Jesus diz: Pedro, embainha, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com o ferro será ferido. Com estas palavras, deixou gravado para sempre a lição da lei de causa e efeito, que é uma lei universal, porque ela regula tudo que existe no universo. Então, tudo que atravessa a nossa vida, tudo que hoje estamos vivenciando, tem uma causa, tem um porquê. E assim, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, porque ela é uma lei de justiça. Afinal de contas, nós respondemos por aquilo que fazemos e não podemos culpar a ninguém. Tudo que passamos hoje é resultado de nossas escolhas. E essas escolhas geram consequências. A vida ela só nos entrega aquilo que nos preparamos para receber. Porque a maioria de nossas provas é escolhida por nós. O irmão que está ao nosso lado, ele é somente um instrumento para que resolvamos as nossas pendências. Não perdoá-lo, estaremos cometendo um erro. Não perdoá-lo acarretará para nós mais um erro a ser corrigido, mais um erro a ser suportado. E é um egoísmo. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 917, ele pergunta: como faremos para nos libertarmos do egoísmo? E um espírito lhe responde, esse espírito é Fénelon. Fénelon foi um antigo filósofo, um filósofo da antiguidade, e ele tem várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, também no Prolegômenos do Livro dos Espíritos e algumas questões. Essa resposta que ele dá é extensa, então eu peguei uma frase que resume o que ele quis dizer. E ele diz assim: o egoísmo só se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, nós temos que trabalhar isso e deixar de lado o egoísmo, porque com ele nós não conseguiremos pedir perdão, aceitar desculpas, até mesmo daqueles que nós mais amamos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, perdão das ofensas, lá no item 15 está escrito: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. E o que significa isso? É o perdoa para que sejas também perdoado. E o Espírito continua: perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Porque aquele amigo, ele sempre te ouviu nas horas mais difíceis, enquanto outros fechavam as portas. Lá vem aquele chato com aquelas lamúrias. O amigo, ele sempre te estendeu a mão, quando podia, financeiramente, enquanto outros fechavam as portas. Ai, lá vem aquele sujeito pedir dinheiro. O amigo, ele sempre estendeu a mão carinhosamente, amigavelmente, amorosamente. Num deslize, ele já não nos serve mais. Mas como assim? E o que ele já fez por nós não tem peso? Não é válido? Não conta? Então, perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade e gratidão. Principalmente, gratidão. E o Espírito continua: perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era,
mas melhor moralmente, espiritualmente. E Emmanuel continua aqui. No último parágrafo ele diz: é somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, porque todos nós somos errantes, com o amparo do silêncio e com a força de humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo mal. Com essa mensagem eu só posso dizer que não podemos mais caminhar como cegos, como surdos. A missão de crescermos, de evoluirmos está nas nossas mãos. Mas nós temos o hábito de deixarmos a figura do Cristo bem distante de nós quando acreditamos que não somos ou nunca seremos capazes de realizarmos atos como o desculpar, por exemplo. Mas em João 14:12, Jesus deixa bem claro nesta mensagem de que podemos. E ele diz: eu vos digo em verdade, que aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará maiores. Precisamos trabalhar o nosso interior para podermos alcançar esta mensagem de Jesus e colocá-las em prática. No quesito desculpar, Jesus nos deixou bem claro quando nos ensinou a pedir na oração ao Pai Celestial: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Mas como estamos perdoando? Fica aí a reflexão. Meus amigos e irmãos, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E que estejamos todos nós com Jesus, porque Ele está e sempre estará ao nosso lado. E que assim seja, graças a Deus.